Boa noite. Que alegria estarmos aqui juntos na casa do nosso Deus para adorarmos o Senhor e aprender mais sobre a sua palavra. O pastor Sandro não pôde estar aqui hoje, né? A maioria sabe que o filho dele está doente. Eu gostaria de orar pelo pastor Sandro, sua família, também pela palavra que será ministrada essa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na tua casa. Queremos pedir também pelo Esdras, pela saúde dele, Pai, que o Senhor cure ele. Nosso desejo é que ele fique bem logo e que o pastor Sandro e sua família possam voltar o quanto antes para cultuarmos juntos ao Senhor. Abençoa essa família, cuida de cada um, Pai. Cuida também, esteja abençoando aqueles que não estiveram aqui, não estão aqui por algum motivo. O Senhor sabe, Pai. E nos direciona nessa noite, para que possamos aprender mais sobre a Tua Palavra, ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, possamos sair daqui edificados, animados, confrontados, para glorificar o Teu nome. Se nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos seguindo uma série de pregações sobre o tema Ame Sua Igreja, e hoje ficou o subtópico congregar, né? E aí, congregar é um assunto que às vezes gera debate, polêmica. Algumas pessoas entendem congregar de um jeito, outras entendem congregar de outro. E a gente já tem aí uma questão a resolver, né? Como a Bíblia lida com esse aspecto do congregar. Durante a pandemia, Covid-19, cristãos se deram conta da bênção que é a adoração comunitária quando esse privilégio lhes foi tirado por um período curto, digamos assim, por um período curto de tempo. Quem aqui já estava em uma igreja quando houve a pandemia do Covid? Pois é, então, realmente, nós percebemos, né, nos demos conta do quão importante era congregar quando nós perdemos, né? Quantos de nós não ansiávamos por nos reunir novamente e desfrutar dos muitos aspectos do culto público? Até tinham as transmissões, sabe? Na casa do pastor, às vezes aqui mesmo na igreja. Mas isso não dava conta de suprir as demandas que um culto público tem, que um culto público supre. E glória a Deus por isso. Porque Deus não planejou o culto online. Isso não existe. Deus planejou o culto pessoal, em que nós vamos, né? Em que estamos lá presencialmente para cultuá-lo. Eu senti falta de muitas coisas durante as medidas do fica em casa, mas não houve nada que me desse mais saudade do que me reunir com o povo de Deus para cultuarmos como comunidade. E atualmente, eu e minha família, nós estamos encontrando algumas dificuldades para congregar, principalmente por causa da chegada da Rebequinha. E estamos encontrando dificuldades. Eu até cheguei a falar para minha esposa, né? Olha, nós estamos enfrentando muitas dificuldades. Privação de sono, cansaço, enfim, noites mal dormidas, entre outras. Mas nenhuma machuca mais do que ficar sem congregar. É assim, algo terrível. Nunca queira saber como é passar um tempo sem congregar, ou enfim, passar um tempo necessariamente longe da igreja. Isso é triste. Eu até consigo vir vez ou outra, né? Mas minha esposa já está um bom tempo sem vir. Se Deus quiser, nós conseguiremos vir amanhã. Mas é difícil, é complicado. Não congregar não foi o que Deus planejou. Só que esse tempo me fez perceber que muitos cristãos adotam o viver sem congregar como um estilo de vida. O que eu estava vivendo por um período momentâneo, por causa do nascimento da minha filha, era o estilo de vida de muitas pessoas. De ir quando der, de ter várias outras prioridades, e aí cada um vai escolher a sua prioridade. Mas, enfim, cada um dava a sua desculpa, a sua justificativa. E dizia para Deus, eu tenho coisas mais importantes a fazer.
É claro que, como eu estou dizendo, não é o caso de todos. Algumas pessoas não conseguem mesmo por alguma doença, enfermidade, ou no meu caso, nascimento de um bebê. Mas a maioria das pessoas que estão sem congregar vivem felizes, alegres e satisfeitas com isso. E essas pessoas podem até ir para a igreja, tá? Vez ou outra, para dizer para Deus, eu estou indo. E aí você cala sua consciência. Porém, congregar é muito mais do que ir para a igreja. Nunca é menos, mas sempre é mais. Nunca pode ser menos, mas necessariamente precisa ser mais do que simplesmente ir ao culto, sentar nas cadeiras, ouvir a pregação, ouvir o estudo, seja o que for, e depois sair, cada um segue sua vida. Isso não é congregar. E é isso que nós vamos aprender hoje. Qual a importância de congregar e como congregar de uma forma que agrade a Deus. E para isso eu quero que você vá comigo, na verdade muitos já estão, em Hebreus capítulo 10. Não vou ler novamente. Vou fazendo a leitura de acordo com o que nós vamos progredindo. E aí, na verdade, meus irmãos, do 19 ao 25, nós temos um plano de fundo aí, que é algumas informações básicas que a gente tem que ter para depois perceber algumas ordens que o autor de Hebreus vai dar à igreja primitiva e também por aplicação a nós. O plano de fundo nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos alguém que abriu o novo e vivo caminho para o Pai, por meio do seu sacrifício na cruz. E agora, por causa de Cristo, nós temos acesso, livre acesso a Deus. Esse é o plano de fundo. E agora, com essas informações em mente, sabendo que Cristo fez por você, de onde Ele tirou você e aonde Ele colocou você, como você estava perdido e agora foi encontrado. O que fazer então? E aí o autor de Hebreus traz algumas ordens aqui para nós. A primeira está lá no verso 22, que diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos. E a pergunta fica: aproximemo-nos de quê? Ou de quem? E na verdade a resposta está lá no começo do nosso texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, agora nós podemos nos aproximar. Então, esse aproximemo-nos é uma aproximação a Deus. Se aproxime de Deus. Se aproxime do Santo dos Santos. Só que não é uma aproximação de qualquer modo. É uma aproximação com algumas características. Aqueles que se aproximam são pessoas que tiveram o coração purificado. Aqueles que se aproximam são pessoas que tiveram o corpo lavado. E a primeira pergunta fica: você já teve o seu coração purificado? Você já teve o seu corpo lavado? E aí é uma metáfora para o que Deus faz internamente com cada um. Essa transformação que só Deus pode fazer. Você só consegue se aproximar de Deus tendo essas características. Um coração purificado, um corpo lavado, alguém regenerado, transformado por Cristo Jesus. Então, o primeiro pressuposto de congregar é uma ordem para cristãos. Congregar é uma ordem para os salvos, os remidos. Você só consegue congregar de fato. Você só consegue se aproximar da presença de Deus se Deus, em primeiro lugar, se aproximou de você e transformou o seu coração. E transformou você de dentro para fora. Uma transformação que só Ele pode fazer. Isso já aconteceu com você? Se sim, agora você tem o privilégio de se aproximar. Você pode entrar no Santo dos Santos.
e desfrutar das bênçãos que Cristo nos oferece. O verso 23 vem com outra ordem. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos, então, aqui a outra ordem. E aí, ele dá, inclusive, o motivo. Por que eu devo guardar essa esperança, essa confissão da esperança? Porque eu confio em quem fez a promessa. Eu confio em Jesus, eu confio que ele foi, mas ele prometeu que vai voltar. E eu estou nessa expectativa. Estou na expectativa de ver o meu bom mestre. Estou na expectativa de poder abraçá-lo. Estou na expectativa de que o reino venha à terra, definitivamente, com a chegada do grande rei. Por isso eu guardo firme a confissão da esperança. Outro aspecto, então, do congregar. Muito mais do que só ir para um local físico. Congregar envolve também estar com o nosso coração no lugar certo. Com o nosso coração na esperança da vida eterna. Com o nosso coração na esperança do reino vindouro. Você pode muito bem ser uma pessoa que frequenta igreja, que vai para a igreja, mas não ter essa expectativa no seu coração. Isso não é congregar. Isso é visitar, participar. Qualquer outro clube aceitaria você também. A grande diferença da igreja e o que diferencia ela de qualquer outra reunião, comunidade, seja o que for, a grande diferença da igreja é que nós temos uma esperança específica, uma esperança em Jesus, de que ele vai voltar. Eu guardo firme essa esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Eu sei que ele vai cumprir, eu estou nessa expectativa, eu não estou em dúvida, não é algo incerto. É uma questão de tempo só. Outra ordem nós encontramos no verso 24. Além de guardarmos firme essa esperança, e saiba, antes de lermos o 24, há algo muito especial e significativo em congregarmos, que é celebrar as boas novas de que Cristo morreu, mas ressuscitou e há de voltar. É essa expectativa que devemos ter. É nessa postura que devemos não somente vir à igreja, mas viver a nossa vida. É na expectativa do retorno do nosso Mestre que vivemos não somente o domingo, mas que vivemos todos os outros dias da semana. Toda a nossa vida. E então, verso 24. Mais uma ordem. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Devemos, então, considerar uns aos outros. Mas o texto, ele explica a si mesmo. Como eu vou fazer isso? Como é que eu vou considerar uns aos outros? Eu vou considerar uns aos outros estimulando ao amor e às boas obras. Percebe? Congregar não é só vir e sentar na cadeira. Congregar envolve fazer isso daqui, ó. Animar, estimular os outros ao amor e às boas obras. É algo parecido com o processo de discipulado que Jesus ensinou para os apóstolos. Olha, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E os meus mandamentos envolvem amar a Deus e amar o próximo. Da mesma forma, nós então agora recebemos essa responsabilidade de transmitir aos outros, à próxima geração, ou enfim, as pessoas que estão à nossa volta, aos nossos irmãos, estimulando eles ao amor e às boas obras. Percebam, um coração purificado e transformado agora está pronto para praticar boas obras. Essa é a ordem, não o contrário. E não eu vou praticar boas obras, vou tentar fazer algo para que de alguma forma eu consiga purificar o meu coração. Não, isso não existe. Você não consegue purificar o seu coração com boas obras. Os cristãos são chamados para servir a Deus
e o próprio Deus os purifica, para que eles agora andem em boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Deus preparou de antemão obras para nós andarmos, caminharmos nelas. Por isso, não se glorie em Deus, pensando que você é alguma coisa ou que você conseguiu fazer alguma coisa com o seu interior. Quem fez algo com você foi Deus. E agora nós temos a responsabilidade, o dever e o privilégio de gastar toda a nossa vida servindo ao Senhor. E como é bom servir ao Senhor, como é bom glorificá-lo, como é bom congregar, vivendo para a sua glória. E aí chegamos então no verso 25, em que há mais uma ordem aqui. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. E aqui, meus irmãos, eu preciso lembrar a vocês o contexto desses irmãos aqui, para que a carta aos Hebreus foi direcionada. Era um contexto de perseguição. Era um contexto em que o Império Romano, muitas vezes, punia as pessoas fisicamente por estarem seguindo o caminho, como era conhecido o cristianismo no início ali da igreja primitiva. Então era basicamente, ou você nega a Cristo, ou você vai sofrer chicotadas, ou você nega a Cristo, ou você vai perder uma parte do seu corpo, vai ser amputado um braço, uma perna. Ou você nega a Cristo, ou você vai até morrer, inclusive. Então, esse é o contexto em que os irmãos hebreus estão vivendo, e essa é a ordem que o autor da carta diz: não deixem de congregar. Ou seja, um iminente risco de vida, algo ali seríssimo. Ainda assim, o autor de Hebreus diz: isso não é suficiente para fazer com que vocês deixem de congregar. Qual a sua desculpa para não congregar? Ou qual a sua desculpa para muitas vezes congregar de uma forma que não agrada a Deus? Não ser tão presente na vida, no cotidiano da igreja? Porque nós sabemos, se você quiser ser alguém de fato presente na comunidade, você não vai ser só aquela pessoa que aparece nos domingos. A igreja funciona a semana toda, o tempo todo os irmãos estão se reunindo, promovendo programações. Os jovens, inclusive, nós temos PG, nós temos os retiros, enfim, muitas atividades. A igreja não se restringe ao domingo. Esse pode ser o seu tipo de cristianismo, mas não era nem o tipo de cristianismo da igreja primitiva, nem o tipo de cristianismo que Deus espera de nós. Não deixemos de congregar. Esses irmãos aqui tinham uma desculpa que para nós poderia parecer aceitável. Olha, eu estou correndo risco de vida aqui. Não posso ir para a igreja. Mas a ordem continua: não deixem de congregar. Por isso eu não sei qual é a sua desculpa para ainda ser uma pessoa distante ou um tanto quanto indiferente à vida da igreja. Mas saiba, Deus não a aceitará. Essa desculpa não é suficiente, porque nenhuma é. A ordem é clara: não deixe de congregar. E aqui existe uma expectativa escatológica, ou olhando para o final das coisas. Olha como o texto termina. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. De que dia ele está falando? Ora, é um dia que é conhecido como o dia do Senhor, o dia em que o povo judeu esperava o cumprimento de todas as coisas, esperava o juízo, o retorno, enfim, é um dia escatológico. E nós, enquanto igreja do Senhor, também esperamos esse dia. E a ordem é: quanto mais você olha e percebe que o dia está se aproximando, você vai alertando os outros, admoestando, numa ideia de corrigir mesmo, você vai corrigindo.
Olha, não é para deixar de congregar, não faça isso. Não faça isso. Então, o que me parece é que quanto mais eu tenho os meus olhos no futuro, no eterno, mais eu me preocupo com o presente, com o congregar aqui e agora. Agora, as pessoas que perdem esse dia, o retorno do nosso Senhor, as pessoas que perdem isso de vista, elas podem até cambalear no congregar com Deus. Mas se você tem uma visão clara, uma expectativa correta do retorno do Messias, você sabe. E você deveria então estar animando os outros. Você deveria então estar direcionando os outros. Olha, não deixe de congregar, não faça isso consigo mesmo. O dia se aproxima. Jesus está voltando, ou Jesus vai voltar. Saiba disso. O dia está se aproximando. Não podemos abrir mão de algo tão caro como congregar. Grandes homens de Deus deram suas vidas ao longo de toda a história da igreja. Só por esse simples fato que é congregar. Eu digo simples porque para nós deveria ser algo mais tranquilo. Não sofremos perseguição alguma, irmãos. É muito fácil você se comprometer com um horário, chegar lá na igreja, marcar sua presença. Mas é como eu estou dizendo, congregar não é só isso. Claro que não é menos, mas sempre precisa ser mais. Por isso, nunca deixe de congregar. Não importa o que esteja acontecendo. Congregar, então, é uma antecipação do futuro ajuntamento de todo o povo remido por Deus em adoração ao próprio Deus Trino. É isso que vamos estar fazendo eternamente. Nós vamos estar juntos, reunidos, adorando a Deus. Então, enquanto eu faço isso aqui na terra, enquanto eu estou nessa expectativa e congregando e participando da vida da minha igreja local, eu estou com os olhos lá, sabendo de que a nossa eternidade é exatamente isso, é reunidos, adorarmos ao Senhor. Por isso, se congregar para você hoje não é algo que faz o seu coração arder, o que você espera então da eternidade? Se congregar não cativa o seu coração, se está servindo ao Senhor, participando das programações, envolvido no meio do povo de Deus, se isso não te anima, quem fez você pensar que a eternidade vai te animar de alguma forma? Agora o fato é, o cristão verdadeiro, ele está animado com tudo isso, com o que Deus está fazendo, com a vida dos irmãos, sabendo que Deus deu dons a cada um de nós, para que sirvamos uns aos outros, de modo que eu não tenho todos os dons, então eu preciso dos irmãos. E vice-versa. Precisamos uns dos outros para estar crescendo, sendo edificados até a volta do nosso Senhor. Você está participando disso? Você está participando do que Deus está fazendo aqui na terra agora? Quando Paulo está se despedindo de alguns irmãos, em Atos capítulo 20, ele diz: olha, pastoreai, cuidem de vocês mesmos e do rebanho de Deus, que o próprio Deus comprou com o seu sangue. Ou seja, a igreja de Deus é caríssima, porque ele a comprou com o seu próprio sangue. Não que tenhamos valor ou mérito em nós, mas porque a dívida era eterna. E o próprio Deus pagou com o seu sangue. Olha como Deus leva esse assunto de igreja a sério. Mas muitas vezes a igreja é algo secundário na minha agenda. Muitas vezes a igreja fica de lado. Enquanto o dia da sua volta, da volta de Cristo não chega, nós admoestamos uns aos outros. Ei, continue firme, congregando, não vacile. Até o dia em que não precisaremos mais admoestar ninguém. Porque estaremos com Ele, com o nosso Deus. Por enquanto, nos esforçamos para congregar. Se é que posso usar essa palavra, nos esforçamos. Até o dia em que não precisaremos mais nos esforçar. Porque estaremos para sempre com o Senhor.
eternamente. Será que, pensando então em tudo que a gente aprendeu aqui, será que você está mesmo congregando? Ou você é apenas um frequentador de igreja? Por mais que congregar demande uma boa frequência, frequentar uma igreja não significa necessariamente congregar. Será que você é alguém ativo na comunidade, envolvido no reino, nas coisas da igreja? Alguém que as pessoas podem olhar e imitar, como Paulo diz, eu tô buscando imitar a Cristo. E quer saber o que vocês devem fazer? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer isso para os outros? Não com orgulho, mas reconhecendo, olha, eu estou buscando imitar Jesus de todas as formas. Será que você é alguém que as pessoas podem olhar para imitar? Ou alguém confiável? Alguém que as pessoas podem confiar um serviço, uma atividade durante as atribuições da igreja? Ou você é alguém que não é uma pessoa confiável? Porque se atrasa, ou porque muitas vezes não vai, seja o que for. Além disso, você é alguém que está admoestando os outros a continuarem congregando, ou você é alguém que precisa dessa admoestação? Ou você é alguém que precisa ser admoestado para corrigir o seu caminho e congregar de uma forma correta? Você está na expectativa do retorno do dono da igreja? Aquele que comprou a igreja com o seu próprio sangue, disse, eu vou voltar, resgatá-la, trazê-la para mim. Você está nessa expectativa? Essa é a sua esperança? Jesus é a sua esperança? Porque você pode estar participando ativamente de uma igreja local, mas com uma intenção pecaminosa, depositando sua esperança em qualquer outro lugar que não seja o Senhor. Portanto, meus irmãos, sirvamos a Cristo, descansemos nele, esperando o retorno dele, para dar cabo, dar fim, consumar todas as coisas, sabendo que a nossa esperança não vacila, sabendo que nós podemos esperar com confiança, porque quem fez a promessa é fiel. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai, a Tua palavra nos constrange, muitas vezes nos aflige, porque vai no mais íntimo do nosso coração, onde homem algum pode ir. Que o Senhor nos ajude a corrigir o que precisa ser corrigido. Que o Senhor nos ajude a congregar para a glória do Senhor. A gastar toda a nossa vida no reino, na Tua obra. A sermos pessoas comprometidas com a Tua igreja, com o Teu reino, com o Senhor, Pai. Nos ajuda a sermos jovens, homens e mulheres dispostos para honrar o Teu nome. Onde quer que estejamos. Não permita, Senhor, que vivamos vidas desanimadas, longe do povo de Deus, longe do Teu povo, que o Senhor comprou a preço de sangue. Não nos permita, Senhor, vivermos vidas para nós mesmos, porque fomos comprados por preço. Abençoa cada um que está aqui, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas cada vez mais comprometidas, dispostas a Te honrar e Te glorificar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.